Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu queria de novo deixar o começo desse episódio aqui só para agradecer a todos os patrões que apoiam o podcast. Realmente o nosso podcast está tendo um crescimento maior, um reconhecimento maior, um aumento na qualidade, graças aos patrões que vão lá todo mês e contribuem para o podcast ficar melhor. Vocês são os verdadeiros responsáveis para o podcast estar cada vez melhor e com mais qualidade para as pessoas que ouvem. Vamos para a nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Pode haver detalhes estranhos nessa história. Nem todos eles parecem se completar e nem todos parecem ser significativos. Mas é tudo verdade. Esse tipo de afirmação é comum com esses tipos de história, mas dessa vez é feito com toda seriedade. Meu avô era agente funerário e cerca de um ano depois de se aposentar, ele faleceu. Ele e eu tínhamos exatamente o mesmo nome, e foi um pouco perturbador ouvir meu próprio nome no obituário. Pior ainda, testemunhar em primeira mão o enterro de um caixão, revelando meu próprio nome na lápide. Todos esses fatores fez tudo parecer um pesadelo ruim para mim. Suponho que essas coisas me fizeram pensar na minha própria mortalidade mais do que um funeral normalmente deveria. Após o enterro, passamos pela velha casa funerária. O negócio foi entregue a um novo cara que fez um bom trabalho, eu acho. Meu avô parecia muito bem, embora isso não estivesse em minha mente. Havia uma grande árvore no jardim da frente da antiga casa funerária. Perto do alto da árvore, entre seus galhos nus, estava uma decoração de Halloween do terrível ceifador. Com mais de 2 metros de altura, suas vestes escuras tremulavam ameaçadoramente ao vento, como uma bandeira de propósito mórbido. Caracteristicamente, seu rosto não era visível, nem mesmo a sua foice era possível ver. Já era início de novembro, então acho que o novo funerário estava apenas adiando retirar o enfeite de lá. Ainda assim, era um pouco horrível para uma funerária. Quando voltamos para a casa da vovó, todos estavam falando sobre o quanto sentiram falta do meu avô. Que pena ele ter morrido. Que cara incrível ele era. Um cara muito engraçado. Vou sentir falta do sorriso dele. Exceto que eles nunca o chamavam de vovô. Ao invés, sempre optavam por usar meu nome. Parecia que eu estava olhando para o futuro, vislumbrando minha própria passagem. E isso evocou imagens ressonantes do ceifador novamente, apontando para mim, me olhando por trás de seu capuz, envolvendo-me em sua escuridão. Depois de uma noite de luto desconfortável, eu estava de saco cheio. Eu disse que precisava dar uma caminhada e clarear minha cabeça. O bom das cidades pequenas é o isolamento absoluto e a tranquilidade que vem com o anoitecer. Durante minhas andanças, olhei para um quintal cercado. O crânio de um búfalo pendurado em uma cerca. Eu não tinha certeza se isso também era uma decoração de Halloween. Na verdade, eu não tinha certeza se realmente estava lá. Um minúsculo moinho de vento emitia um ciclo interminável de pequenos gritos para os gnomos do jardim que olhavam silenciosamente para o nada. Ajustei a gola do meu casaco e atravessei a rua, em direção ao antigo local de trabalho do meu avô. Achei que a decoração doentia de antes ficaria ainda melhor à noite. Inclinei minha cabeça para cima
e fiquei surpreso ao não encontrar nada agarrado nos galhos sem folhas. Ou ele foi finalmente retirado, ou suas vestes negras cobriram o ceifeiro na escuridão da noite. De alguma forma, senti que a noite estava cobrindo ele, já que sua presença mortal se tornou mais real pela falta de manifestação física. Esse foi meu pensamento caprichoso enquanto eu caminhava de volta pela rua da casa funerária, quando de repente uma rajada de vento levantou a orelha e ouvi um barulho alto de raspagem no concreto atrás de mim. Se eu não tivesse com a cabeça a mil por causa do funeral, teria imaginado que era o vento soprando um galho de árvore na estrada. Mas naquele momento, parecia tanto uma foice sendo raspada no concreto que minhas pernas me mandaram correndo de volta para casa como presas de um predador. Quando voltei, vi minha avó e minha família jogando baralho na mesa da cozinha. Meu coração estava martelando um buraco no meu peito. Eles estavam conversando bem animados e eu devia estar parecendo super assustado, pois todos olharam para a porta quando abri e entrei rápido por ela. Minha avó se levantou sorrindo para fechar a porta que eu havia deixado aberta. Esfreguei minha testa de suor, fechei meus olhos e sorri. Foi tão estúpido. Eu disse a eles tudo o que tinha acontecido, rindo e me divertindo, me sentindo a pessoa mais medrosa do mundo. Disse a eles como o dia afetou minha mentalidade, o ceifador na árvore e a caminhada noturna. Eles riram e continuaram conversando, dizendo que o dia foi estressante para todos nós. Eu tinha certeza que eles queriam que eu me juntasse a eles no jogo, e eu, com certeza, precisava de um pouco de diversão. Tirei minha jaqueta e a coloquei na cadeira. Eu estava prestes a me sentar, mas de repente parei. Olhei para a cadeira ao lado da porta. Minha avó olhou para mim com uma cara preocupada e meu tio perguntou por que eu estava tão pálido. Naquela hora, eu não consegui prestar atenção no que eles estavam dizendo. Eles podiam muito bem estar gritando que eu não conseguiria ouvir, pois a única coisa que eu conseguia olhar era que no casaco havia um corte diagonal nas costas, indo de ponta a ponta. Gostaram da história, seres do submundo? Eu espero que todo mundo esteja gostando. E lembrando que eu gostaria muito de ouvir o feedback de cada um de vocês. Eu sempre respondo todas as mensagens, todos os e-mails, no Instagram, qualquer canto que vocês mandem mensagem pra mim, eu sempre vou responder. E lembrando também que você pode se tornar um dos patrões aqui do podcast e ajudar ele a crescer cada vez mais. Você pode procurar o PicPay, o Catarse ou o Patreon, e você, além de entrar no grupo dos patrões e ficar sabendo de todas as atualizações e novidades, você também ganha um episódio extra por semana toda segunda-feira. Então, vale muito a pena, além de, claro, fazer parte das decisões do podcast com os patrões. Eles sempre me ajudam a decidir o futuro do podcast, as mudanças e vários testes que a gente faz juntos. Então, os patrões são muito mais do que participantes de um grupo. Aliás, a gente lá é todo mundo amigo. Então, muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.